Hoje a gente vai mergulhar numa uma história bem complexa. É sobre fé, sobre escolhas difíceis e, em muitos casos, sobre traição. Tudo isso debaixo da sombra da suástica. Vamos examinar de perto os documentos que mostram como a comunidade adventista do sétimo dia na Alemanha lidou com a ascensão do Terceiro Reich. A grande questão aqui é como que uma igreja que pregava a liberdade acabou de repente apoiando o nazismo. É isso que a gente vai tentar entender. Como essa comunidade de fé, que estava sob uma pressão gigantesca de um Estado totalitário, se partiu de um jeito tão trágico. É uma história sobre decisões que tiveram consequências assim devastadoras. Bom, para a gente entender o que aconteceu durante o regime nazista, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começa, na verdade, na Primeira Guerra Mundial. Foi ali que a primeira rachadura, a primeira grande divisão, aconteceu dentro da Igreja Adventista Alemã. Então, o ponto de discórdia era o serviço militar. E isso dividiu a igreja em dois. De um lado, você tinha a liderança oficial, a igreja principal, que decidiu apoiar a participação na guerra, falando que isso não ia contra os mandamentos. Basicamente, escolheram a lealdade à nação. Do outro lado, uma minoria se recusou. Eles não pegariam em armas e, principalmente, não lutariam no sábado. E por causa disso, eles se separaram e formaram o que ficou conhecido como o Movimento de Reforma. E olha que interessante, depois que a guerra acabou, a liderança da igreja principal até admitiu que errou. Eles falaram, ok, nossa política foi um erro. Só que, na prática, não foi bem assim. Logo em seguida, eles soltaram essa declaração aí, que na verdade abriu uma brecha enorme. Era um texto que, no fim das contas, deixava a porta aberta para que o mesmo tipo de concessão, o mesmo tipo de compromisso acontecesse de novo. E foi exatamente o que aconteceu quando Hitler chegou ao poder. E aí, chegamos na ascensão de Hitler. Para a liderança da Igreja Adventista, isso não pareceu uma ameaça. Pelo contrário, eles viram uma oportunidade. E a partir daí começou um caminho de cada vez mais concessões, cada vez mais colaboração com o Reich. Para ter uma ideia do nível de alinhamento, olha esse número. 99,9%. Essa foi a porcentagem de votos a favor do Estado parlamentar nazista em Friedensau, que era uma cidade adventista. É um apoio praticamente unânime, esmagador. E esse alinhamento não era só no voto, não. Ele era visual, era explícito. Essa foto aqui é chocante. São estudantes de teologia adventistas no seminário de Friedensau, uniformizados como nazistas, passando por uma inspeção. E o mais impressionante, essa foto foi publicada na revista oficial da própria igreja, a Der Adventblatt. É como se fosse uma foto de um álbum de registros da época, sabe? Mostra o quão profunda era essa colaboração. E as declarações dos líderes acompanhavam essa imagem. Olha só o que disse C.H. Watson, que tinha sido o presidente da Conferência Geral. Podemos louvar a Deus por termos o governo atual. Hitler recebeu seu poder de Deus. Ou seja, eles não só apoiavam, como enquadravam a ascensão de Hitler como algo vindo diretamente de Deus, uma bênção para a Alemanha. Isso não era um caso isolado. As publicações oficiais da igreja, jornais e revistas estavam cheias de uma linguagem que parecia tirada direto da propaganda nazista. Falavam que a revolução de Hitler era a maior de todos os tempos, que a igreja ia nutrir o espírito nacional-socialista, que Hitler era um homem de paz enviado por Deus. Chegaram a escrever, em silenciosa adoração, agradecemos a Deus que deu o Führer ao nosso povo. É, pesado. Mas talvez a parte mais sombria dessa colaboração foi o que eles fizeram para provar que eram bons alemães. A liderança da igreja apontou o dedo para o outro grupo, o Movimento de Reforma, e basicamente os entregou para o governo nazista. Eles denunciaram seus próprios irmãos de fé para as autoridades, tudo para garantir a própria segurança e posição. E essa colaboração foi ainda mais longe. Chegou ao ponto de aplicar as políticas racistas do regime dentro da própria igreja. Membros que tinham ascendência judaica foram simplesmente expulsos, apagados dos registros, e a igreja ficou em silêncio sobre a perseguição aos judeus em geral. O caso de Max Israel Munk é um exemplo claro. A carteirinha de membro dele mostra exatamente isso. Ele foi oficialmente removido por ser judeu. Mas, do outro lado dessa história, tinha gente que não aceitou isso. Enquanto a igreja principal colaborava, o movimento de reforma adventista escolheu um caminho completamente oposto. Um caminho de resistência, de desobediência. E o preço disso foi altíssimo, perseguição e, para muitos deles, o martírio. O regime nazista não demorou para reagir.
Em 1936, o movimento de reforma foi oficialmente banido, dissolvido. Foram declarados inimigos do Estado. Por quê? Porque se recusavam a prestar serviço militar e a fazer a saudação nazista. A partir daí, eles foram forçados a viver a fé na clandestinidade, correndo risco constante de prisão, tortura e morte. E aqui a gente viu o contraste de forma gritante. De um lado, o presidente da igreja principal, W. Muller, dizendo que, sob nenhuma circunstância, um adventista tem o direito de resistir ao governo. Submissão total ao Estado. Do outro, os líderes da reforma dizendo para a Gestapo: devemos nos ater à palavra de Deus e rejeitar as exigências que conflitam com ela. Submissão total a Deus. São dois mundos, duas teologias completamente opostas. E o custo dessa escolha, o custo da resistência, foi imenso. E muito, muito pessoal. A gente consegue sentir um pouco disso nas cartas de despedida que eles escreveram momentos antes de serem executados, como essa, que começa com: querida, amanhã serei executado. Em outra carta, um deles escreve: querida mãe, hoje é meu último dia. Essas cartas são um testemunho de uma fé que não se dobrava. Mostram a força de pessoas que encararam a morte de frente para não trair aquilo em que acreditavam, para não ir contra a própria consciência. Muitos deles realmente selaram as suas convicções com o próprio sangue, como diz essa última carta: prefiro o castigo da morte marcada para hoje. Eles se provaram, usando as próprias palavras deles, fiéis até a morte. Bom, a guerra acabou. O regime nazista caiu. E aí, foi a hora de lidar com as consequências de todas essas escolhas. O que ficou foi um legado, bem complicado e, sem dúvida, muito doloroso. E o fim da guerra não significou o fim dos problemas. O movimento de reforma pôde voltar a se reunir abertamente, claro, mas a Igreja Adventista Mundial teve que confrontar o que a sua liderança na Alemanha tinha feito. Em 1948, o próprio governo militar americano, em Berlim, mandou uma carta perguntando por que a igreja ainda não tinha tirado todos os nazistas dos seus cargos de liderança. A situação era tensa. E a resposta da liderança adventista alemã? Eles argumentaram que tudo o que fizeram foi necessário para a igreja sobreviver. Eles diziam que não comprometeram nenhum princípio bíblico. A justificativa era de que eles apenas viveram os mandamentos, um pouco diferente do que em tempos de paz. Uma forma bem suave de colocar as coisas, né? E no final, essa história toda dos adventistas na Alemanha nazista nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Uma pergunta bem incômoda. Quando se está diante da tirania, qual é o verdadeiro dever de uma instituição? É sobreviver a qualquer custo ou é se manter fiel a seus princípios, não importa o preço? É algo para se pensar.